Ai, ai, que programa delicioso. Parabéns, viu, produção? Tá um capricho, né? É muito assunto bom. E olha, o de agora é fantástico. Porque eu aposto que você precisa cuidar mais dos seus pés. Afinal de contas, ele é importante pro seu bem-estar, né? Então, aí você fala, Cláudia, mas ele tá doendo. Agora eu tô entendendo que eu preciso cuidar mesmo. Pois é. Os pés, eles não costumam ser foco de atenção, não. A gente esquece, mas eles seguram o nosso corpo todo. E segundo a Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, mais de 70% da população mundial apresenta algum incômodo ou dor nos pés em alguma fase da vida. Pode ser que seja agora, hein? Problemas como joanete, fascite plantar ou sofrimento, né? Esporão, entre outros, podem tornar o simples fato de calçar sapatos, dar uma caminhada, um pesadelo. Para falar mais sobre causas e tratamentos desses males, eu recebo hoje o Dr. Bruno Li, que é ortopedista, já está aqui me esperando. Seja bem-vindo. Obrigado. Estou muito contente com esse assunto porque muita gente pedindo. Sim, o pé a gente só lembra que ele existe quando dói, né? Então vamos falar dessas principais dores. Sim, Vamos começar pela joanete? Vamos começar pela joanete. A joanete é assim, todo mundo pensa que a joanete é uma deformidade do hálux, né, do dedão do pé. Mas, na verdade, isso é um conceito um pouquinho errado. A joanete, na verdade, é uma deformidade de um osso no peito do pé que se chama primeiro metatarso. Eu trouxe até uns modelinhos aqui pra gente comparar. Ok. Então, nós temos esses dois modelos aqui. Isso aqui seria um pé normal, né? Tá. Então, os dedos... Deixa eu ver que dê pra ver bem. Os dedos, eles são daqui pra frente, né? Aham. E esses ossos aqui são os metatarsos. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente for comparar esse pé com joanete, a gente consegue notar... Peraí, fica nessa câmera Isso aqui. Pronto, o Guto A mostra gente pra consegue notar que no pé com joanete, o primeiro metatarso ele é mais aberto, ele é mais afastado dos outros. Aham. Né? Se a gente for comparar em relação ao outro. Conforme ele vai abrindo, acontecem três coisas. Vai se criando uma proeminência aqui que acaba dando dor, principalmente em calçado. Se cria uma alavanca que acaba entortando o hálux, né? O dedão. E além disso, a carga que deveria passar por ele não passa, começa a se concentrar nos outros. Em consequência, vão ocorrendo também essas deformidades dos dedos menores. Isso acontece por quê? Na verdade, existe um tecido que segura o dedo na frente do pé, chamado de placa plantar, como se fosse um ligamento. Conforme você vai sobrecarregando, ele vai afinando, afinando, afinando e rompe. E qual é a principal causa da joanete? A joanete tem uma característica genética. Ah, é genética. Na verdade, antigamente se pensava que os calçados causavam joanete, mas hoje em dia se sabe que o calçado faz é criar um sintoma maior mais cedo. Então, é dor e rigidez no dedão do pé, o primeiro sintoma. Primeiro sintoma. Porque principalmente a articulação... Aí ela depois não vem a fica deformidade óssea. Deformidade óssea, a dor e a rigidez. Então, a deformidade óssea acaba gerando a dor, que muitas vezes acaba dando artrose, que dá rigidez também. E dá pra tratar a joanete? A joanete, assim, existe tratamento cirúrgico e não cirúrgico. O tratamento não cirúrgico não visa corrigir a deformidade. O tratamento não cirúrgico visa minimizar os sintomas. Então, utilizar calçados mais largos, calçados que não comprimam tanto essa área aqui. Existem aqueles afastadores de dedo. Os afastadores, eles servem principalmente para o pé calçar melhor. Se o dedo estiver muito desviado, às vezes acaba pegando, mas nada corrige. A correção é cirúrgica. E se corrige cirurgicamente a partir do momento que a pessoa acha que tem que corrigir. Então tem gente que tem um joanete super pequenininho e morre de dor, tem gente que tem um joanete enorme que passa a vida inteira e nunca se incomoda. Legal, a gente tá vendo os protetores pra joanete, olha quanta variedade que tem. Isso, então, dá um conforto maior mesmo. Para muitas pessoas isso gera um conforto, apesar de não corrigir. E a cirurgia, como é que é? Hoje em dia existe um método minimamente invasivo. Existe muito medo, né, de cirurgia de joanete, porque antigamente existia esse conceito de que é uma cirurgia que doía, a pessoa ficava um mês deitada. Pois é, porque eu tô pensando nisso, vai mexer no meu pé, eu não vou poder andar. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia existe esse equipamento que são essas fresas aqui. Então, na verdade, a fresa é isso aqui. Eu preciso fazer uma incisão suficientemente grande para introduzir isso aqui. Então, a gente opera com essa laminazinha aqui. E eu consigo fazer tudo que eu fazia na cirurgia aberta através dessas fresinhas E essa aqui. cirurgia é o quê? É tirar esse osso, esse excesso? Na verdade, o joanete envolve tirar essa proeminência e realinhar esse primeiro metatarso aos outros. E aí a pessoa fica ótima. Fica ótima. E a recuperação dessa cirurgia? Então, hoje em dia, em muitos casos, a gente não usa nem parafuso, nem nada.
A pessoa consegue pisar desde o primeiro dia, claro que progressivamente, mas assim, poder pisar, ela vai desde o pós-operatório imediato. Uma Muito coisa bem. bem mais É uma tranquila. cirurgia rápida. É uma cirurgia Então bem não mais é rápida. arriscada como as outras cirurgias ortopédicas, que tem o risco aí para as pessoas mais velhas, é o risco da trombose. Sim, a cirurgia do pé tem um risco de trombose menor, mas é sempre bom, às vezes, avaliar, usar um anticoagulante, mas assim, o risco de infecção é menor, a dor é menor, o tempo de Perfeito. recuperação. O que é o esporão, doutor? O esporão é assim, existe um tecido que se forma, que existe na planta do pé que chama fáscia plantar. Tá. Muita gente confunde fasciite plantar com esporão. A fasciite plantar e o esporão são consequências em tecidos diferentes da sobrecarga sobre a planta do pé, tá? Eu vou explicar melhor. Então, a planta do pé é sobrecarregada por uma série de fatores. Excesso de peso, tipo de calçado, tempo de pé, falta de alongamento. Isso tudo acaba gerando um excesso de pressão aqui, que em tecidos moles, que é a fáscia que fica aqui embaixo, ela vai gerando um espessamento, então a fáscia fica mais dura, menos elástica, isso é a fasciite. E no osso, onde ela se insere, é que ela vai criando o biquinho, que é o esporão. E só que entre o osso e a pele, num pé de verdade, não é que nem isso. Uhum. Existem uns 2 a 3 centímetros de camada de pele. Então a ideia de que o esporão te espeta e dói é errada. O que dói é você esticar o tecido da fáscia que está encurtado. Por isso que a grande maioria das vezes a gente consegue tratar sem remover o esporão, sem cirurgia. Ah, dá para tratar esporão sem cirurgia? Sem cirurgia. Então o tratamento seria o quê? Uma fisioterapia, um alongamento? Uma fisioterapia principalmente baseada em alongamentos, tanto da planta do pé quanto dessa musculatura posterior. Adianta por gelo? O gelo adianta mais como sintomático, né? Tá. Quando a pessoa está sofrendo muito, o legal é congelar uma garrafinha de água e ficar rolando por baixo do pé, que isso alivia. Vai dar uma aliviada. E o fazer repouso, né? Já que está repouso. inflamando ali, andar um Sim, pouquinho menos. Sim. Como você disse, o esporão é muito parecido com a fasciite plantar. Sim. Mas qual que é a diferença? Então, a diferença é mais técnica. A gente consegue englobar em uma síndrome dolorosa que tem as mesmas causas e os mesmos tratamentos, mas o esporão é simplesmente o nome que se dá ao crescimento anormal no osso e a fasciite ao espessamento do tecido mole. Ah, então é como se fosse a mesma coisa. É como se fosse a mesma Eu coisa. me refiro ao esporão quando eu falo de osso, quando eu falo de partes moles, eu falo de fasciite plantar. Tanto que eu gosto de chamar de fasciite plantar, eu não gosto de chamar de esporão. Você disse que o sobrepeso muitas vezes prejudica. A pessoa que tem fasciite plantar ou esporão, ela deveria, então, emagrecer. Emagrecer para patologia do pé sempre ajuda. Ajuda. Sempre. Tá. Pessoas diabéticas têm mais problemas de fasciite plantar? Pessoas diabéticas, elas têm a tendência a sentir menos, né? Principalmente diabetes mais avançados. Então pode haver uma sobrecarga e aí quando ela começa a ter sintomas é mais difícil de tratar. Mas também ela pode cursar com úlceras, são coisas um pouco mais É bom ficar complicadas. atento, né? Mas uma coisa que faz muita diferença é alongamento. Alongamento. Muito Alongamento pouca do gente pé ou do corpo todo? Do corpo todo, mas assim, pra fasciite é principalmente da parte posterior da perna, que é a panturrilha, e da planta do pé. Olha, gente, tem que levar a sério isso. Vamos alongar e aprender cada vez mais. Doutor Bruno, volta outras vezes, porque foi muito bom. A gente obrigado, aprendeu volto bastante, né? Prático, claro. Doutor Bruno Lee, ele tá no site www.drbrunoli.com.br ou drbrunolee@gmail.com. Você pode mandar um e-mail. Se quiser bater um papo, porque você viu que ele entende do assunto, no 011 30 51 25 43. Ele que é especialista em cirurgia do pé e tornozelo, veio colaborar com a gente hoje. Muito obrigada, leva um abraço para toda a turma lá do Vita, tá bom? Pode Doutor deixar. Cabrita tá lá sempre, né? Tá, Querido, já veio aqui falar de quadril, Ah. é sempre uma alegria recebê-los.